Boa noite a todos. Meu nome é Denise Pardini e hoje eu vou apresentar a doutora Tereza Canadani, que é a criadora, fundadora do Retina Instituto, pós-doutoranda da Universidade Federal de São Paulo. E hoje ela vai nos brindar com uma aula maravilhosa de retinopatia da prematuridade, uma doença que é tão relevante aqui no Brasil. E é tão importante a gente saber tudo sobre as novas classificações, como tratar. Então, muito obrigada pela aula. Boa aula para todos. Olá a todos, boa noite. Esse é um tema que eu lido há mais ou menos uns 15 anos. Eu sou concursada de 2 serviços públicos, onde eu atuo diretamente no rastreamento e tratamento dessa patologia. Então, hoje é uma aula um pouco extensa, vou tentar fazer algumas paradas para vocês não ficarem tão entediados. E esse tema é tão relevante que ele faz parte de um projeto do CBO, que se chama De Olho no Prematuro, onde os residentes aqui de Belo Horizonte tiveram a oportunidade de participar desse projeto piloto, que começou em março e vai até julho, com o intuito de realizar o rastreamento da retinopatia da prematuridade nas residências do Brasil. Então, falando desse tema tão relevante, deixa eu ver se estou conseguindo passar aqui dele. Então, eu começo aqui com esse primeiro slide, que ao final da aula vocês vão saber classificar essa retinografia, ok? De um bebê. Então, vamos lá. Falando da epidemiologia dessa doença, pela Organização Mundial de Saúde, essa doença é uma das principais causas de cegueira prevenível na infância. Temos em torno aí de 50 mil crianças cegas no mundo, sendo 2/3 delas na América Latina. E a proporção dessa cegueira, ela depende do nível de cuidado que o pediatra está tendo nas UTIs neonatais, com o aumento da frequência de oxigênio e, com isso, aumentando a incidência dessa doença. Existem mais ou menos 30 milhões de prematuros por ano, e esses são dados da Sociedade Brasileira de Pediatria. A incidência dessa doença, ela foi bem estudada nesse artigo, onde mostra que os recém-nascidos que nascem de 27 a 31 semanas de vida, que vocês vão aprender que é a fase onde a gente realiza o rastreamento, há um aumento da incidência nessa faixa etária de idade, nessa faixa de idade gestacional, em torno de quase 52% dos pacientes que nascem entre 27 e 31 semanas vão apresentar retinopatia da prematuridade. E pelo CRIOHOP, é uma prevalência parecida com o estudo do CRIOHOP, que foi um estudo com cerca aí de 4.100 crianças, ok? E a HOP pré-limiar, que é a HOP grave, que vocês vão aprender aqui também hoje, no estudo do ETROP, girou em torno de 37% de incidência, contra do CRIOHOP, que foi um outro estudo, 27,1%. E essa HOP pré-limiar, aquela HOP mais grave, onde requer um tratamento imediato. E falando de triagem, quais bebês serão triados para a retinopatia da prematuridade? Aqueles bebês que nascem entre abaixo de 32 semanas e abaixo de 1,5 kg. Ou seja, não são todos os bebês prematuros que vão se beneficiar dessa triagem. Então, de acordo com vários estudos mundiais, essa é a diretriz que seguimos nos nossos exames. E quais seriam os critérios de realização de exame? Então, a idade gestacional, como eu falei, associada ao peso, mas também bebês que apresentam outros fatores, como, por exemplo, síndrome do desconforto respiratório, sepse, transfusões sanguíneas, pacientes gemelares, pacientes que apresentam hemorragia intraventricular e que, às vezes, com esses fatores de risco, eles não estão abaixo de 32 semanas. São prematuros que nascem com 33, 34 semanas, ou seja, não estão nessa diretriz, mas que também merecem um exame de rastreamento. E lembrando para vocês, o primeiro exame, ele deve ser realizado entre a 4ª e 6ª semana de vida desse bebê prematuro. Então, não é assim que aquele bebê nasce que ele vai ter que ser submetido ao exame de rastreamento da retinopatia, porque tem que ter um tempo desse oxigênio estar ali naquela retina para causar a doença. Então, é entre a 4ª e 6ª semana de vida. Aqui não está passando. Em relação à fisiopatologia da doença, vamos pensar, aquele bebê nasceu com aquele pulmão super imaturo, então ele vai ser o quê? Exposto a um ambiente de hiperóxia. Ele precisa daquele oxigênio para sobreviver. E esse ambiente hiperóxico, o que vai levar nos vasos da retina? O que vai causar?
vai levar uma vasoconstricção nos grandes vasos e vasoobliteração nos capilares da retina. E com isso, com essa vasoconstricção associada à hiperóxia, o paciente vai ter uma hipóxia reflexa, concorda? Por conta dessa vasoconstricção. E essa hipóxia vai levar ao lançamento do VEGF, um aumento da sua síntese, levando à neovascularização da periferia retiniana, que vocês vão ver depois nas fotografias. E quais os fatores de risco para essa doença? Claro, o principal, como eu já falei, é o bebê nascer prematuro, abaixo de 32 semanas e abaixo de 1,5 kg. Mas existem outros fatores de risco que propiciam isso também. Quando aquele bebê nasce prematuro com apgar-menox-7, uso de oxigenoterapia por muito tempo, necessidade de ventilação mecânica, transfusão sanguínea, o baixo peso. Então, todos esses fatores, eles comungam para um pior desfecho da retinopatia da prematuridade. E como, Tereza, que se dá o diagnóstico? O diagnóstico se dá através de um exame de fundo de olho, que por isso que é feito esse rastreamento, e eu faço questão de que os residentes nesse projeto do CBO aprendam a realizar o diagnóstico de um bebê prematuro que necessita de um tratamento imediato. Então, através de um simples exame de fundo de olho, é possível a gente realizar esse rastreamento e diagnóstico desse bebê. Claro que contamos também com o exame de RetiScan, que é um exame mais moderno, onde a gente consegue fazer imagens panorâmicas da retina. Então, o diagnóstico, como eu já expliquei para vocês, ele é realizado entre a 4ª e 6ª semana de vida daquele bebê, e não ao nascimento. Esse bebê, Tereza, esse bebê vai ter ROP assim que você vê naquele primeiro exame? Não. Eu sempre falo aí, né, Neifer e Carol, e para os residentes que me acompanham, que esse bebê ele vai desenvolver a retinopatia da prematuridade do 3º para o 4º exame dele. Ou seja, na fase aguda da retinopatia, que se dá entre a 32ª semana de vida, que ele já nasceu pós-neonatal, até a 44ª semana, porque ele vai estar mais exposto àquele ambiente ali da hiperóxia. E esse exame se dá com instilação de colírio anestésico, mais auxílio de um auxiliar de enfermagem para conter o prematuro em algumas vezes, mas na maioria dos casos eu faço mesmo sem instilar o colírio anestésico, porque eu não faço uso do blefarostato para o rastreamento da retinopatia, e sim para o tratamento. E como é que é feito essa dilatação pupilar? Isso é uma coisa importante, porque todo mundo pensa, como são os colírios? Não são os mesmos colírios do adulto, devido aos efeitos sistêmicos que essa dilatação pode causar. Então, a gente faz a diluição da tropicamida meio e da fenilefrina 2,5. E como, Tereza, que faz essa dilatação? A gente faz uma gota de cada um deles, de 5 em 5 minutos, 40 minutos antes do exame. E em alguns pacientes mais difíceis, a gente usa o blefarostato, e aí sim é que eu uso o colírio anestésico. Então, aqui, a gente realizando aqui o exame na UTI neonatal, tá? A gente utiliza aqui o oftalmoscópio indireto, esse é um oftalmoscópio que eu tenho portátil, que eu utilizo nos meus exames nas unidades. A gente pode lançar mão da lente de 28, que é a que eu mais utilizo, pois ela tem um campo de visão maior, eu gosto muito da lente de 28, e a lente de 20 também, né, que amplia mais. E blefarostato, às vezes, para o tratamento sempre, e às vezes, quando o paciente a gente não consegue uma boa abertura palpebral. E depressor escleral, geralmente eu realizo quando eu estou fazendo o tratamento desse bebê com fotocoagulação a laser. Agora, chegamos agora no momento importante da aula, que é a nova classificação da retinopatia da prematuridade. Então, esse é um artigo agora, que inclusive a Andréa Zin, nossa parceira aqui do Brasil, participou nessa classificação, nesse artigo, e eu queria esmiuçar esse artigo com vocês. Eu quero que vocês levem para casa informações importantes dessa nova classificação. Então, antigamente, a gente sempre falou de localização, de estágio, isso já na antiga classificação, né, da primeira e na segunda. Mas nessa, além da localização e do estágio, da extensão, a gente vai falar também aqui de regressão, reativação e das sequelas. Então, a localização nesse novo artigo, ela não mudou muito, tá? A zona 1 continua sendo essa zona aqui perto da área da papila, ok? Ou seja, o polo posterior, aqui na zona 1. A zona 2, o limite da zona 1 até a hora serrata nasal e equador temporal. E a zona 3, o limite da zona 2 até a hora serrata temporal, ou seja, continua da mesma maneira. A zona 3 sendo a zona mais periférica.
Os estágios mudou algumas coisas que eu vou mostrar para vocês agora com desenhos esquemáticos. O estágio 1 é aquela famosa linha de demarcação. É a linha que delimita a retina vascular da retina vascularizada. Então, a vascular e vascularizada. Então, é a famosa linha aqui de demarcação nesse outro desenho esquemático. Aqui, esse desenho aqui esquemático também muito bom para vocês lembrarem. Então, ROP estágio 1. Ó. Então, aqui a linha de demarcação. Estou falando aqui dos estágios, ok? Então, mais um desenho esquemático do estágio 1. Esse NOT, ele veio agora na nova classificação. E o que seria esse NOT? Tá vendo aqui essa embocadura aqui? É como se fosse uma vírgula aqui, ó. Então, isso aqui é o famoso NOT. Ou seja, vamos lembrar aqui. Como que a gente classifica quando tem esse NOT? Aqui, por exemplo, estágio 1, porque estágio 1? Aqui a gente tem uma linha de demarcação associada ao NOT, ou seja, essa reentrância aqui na zona 1. Então, essa reentrância aqui em zona 1, estágio 1. Essa reentrância é o NOT, entenderam? Então, é estágio 1, porque o NOT, que é essa reentrância aqui, ó, entrou aqui bem em polo posterior. Então, o NOT é que definiu aí a zona, tá bom? Então, é zona 1 secundária a esse NOT. Esse NOT entrou agora na nova classificação. Agora, vamos para o estágio 2. O estágio 2 é quando aquela linha ela adquire um formato mais grosseiro. Ela fica mais fibrosada e forma a famosa crista, delimitando aqui, ó, a retina vascularizada da avascular. Então, aqui, estágio 2, a famosa crista. Mais um desenho esquemático. Então, aqui, ó, aquela linha que vocês viram no estágio 1, ela fica mais grossa, com mais fibrose. Então, aqui é a famosa crista estágio 2 da retinopatia da prematuridade. Vamos agora para o estágio 3, que é quando aquela crista, ela adquire um outro formato. Ela ganha neovasos dentro dela e esses neovasos, eles ficam dentro dessa crista, dando um aspecto até avermelhado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, que bacana. Aqui tem o limite entre a retina vascular, a vascular e vascularizada, e aqui os tufos de neovasos entrando dentro da crista e deixando ela com um aspecto hemorrágico. Ela não é mais aquela crista do estágio 2, ela ganhou o neovaso. Ou seja, crista com mais neovasos é estágio 3. Mais uma aqui, ó, a crista com o neovaso entrando nela. E o limite aqui entre a retina vascular e vascular. Mais uma vez aqui para vocês lembrarem e fixarem bem esses exemplos. Não quero que saiam daqui com dúvida nos estágios e nem nas zonas, ok? Então, aqui, ó, o neovaso entrando na crista. Então, estágio 3. Tá bom? E quando esse neovaso sangra dentro da crista, ela tem aquele caráter mais avermelhado. Agora, vamos para uma outra nomenclatura que surgiu aí dentro dessa nova classificação. Observem bem aqui, vamos lá. O que que a gente tem aqui? Nessa linha aqui, né, nessas setinhas escuras, vamos pensar no estágio aqui? É o estágio, é o quê? Estágio 1, onde a gente tem a linha de demarcação. Ô, Tereza, mas eu estou vendo uma coisa diferente aqui. Sim, tá vendo sim. Aqui ela se espessa mais na periferia, dando origem ao estágio 2, que é a crista. E também tem aqui estágio 3, olha aqui a crista, ó, com hemorragia interna. Então, no mesmo paciente, a gente tem vários estágios, ok? Ou seja, no mesmo olho, o paciente não tem apenas um estágio. Ele pode ter em algum quadrante o estágio 1, em alguns outros quadrantes, estágio 2, estágio 3, mas quem manda é aquele estágio de maior gravidade, entenderam? E uma coisa nova que surgiu com essa nova classificação, as lesões em pipoca. Observem essas lesões aqui na seta azul, ó, eles estão anteriores a essa crista, ó, formando essas lesões em pipocas mesmo, de tecido fibroglial. Então, isso aqui surgiu com essa nova classificação, com a terceira classificação desse artigo aqui, que estou fazendo questão de frisar aqui no escopo do slide. Vamos agora para o estágio 4. O estágio 4, gente, é tudo muito progressivo. É aquele estágio 3 da crista com o neovaso associado a um descolamento de retina parcial, sendo que é letra A, ou seja, 4A, sem envolver a mácula,
como nesse caso aqui, observem bem, a gente tem aqui uma retina descolada, tá? Estágio 3, com a crista com neovaso, com descolamento de retina parcial, sem envolver a mácula. Aqui outro exemplo, observem aqui o descolamento de retina periférico, sem envolver a mácula. Aqui também é outro exemplo, é onde você tem o descolamento, ó, de toda a periferia da retina, sem envolvimento de polo posterior. Então, aqui um outro desenho esquemático para vocês aprenderem mais uma vez. O estágio 4 é aquele estágio onde você tem um descolamento de retina periférico sem envolver a mácula, é o 4A. Já o 4B é tudo que eu falei envolvendo o polo posterior. Observem aqui, é um descolamento de retina envolvendo a mácula. Então, aqui, mais uma vez, ó, envolvendo o polo posterior e aqui também. Então, estágio 4B. Essa terminologia que eu vou falar para vocês, esse Volcano Shaped, ele entrou nessa nova classificação, nessa terceira classificação. Tudo que tiver de novidade da terceira classificação, eu vou fazer questão de frisar para vocês. Então, o que seria, Tereza, esse Volcano Shaped? Observem bem, são olhos com a famosa ROP agressiva, que eu vou daqui a pouco explicar esse termo para vocês. Podem apresentar um descolamento de retina tracional envolvendo apenas a fóvea, onde a retina periférica permanece aplicada. Então, ele faz a forma de um vulcão. Então, a mácula está descolada e a periferia não. Então, isso aí é um descolamento de retina diferente, tá? Então, envolve 4B, ou seja, ele está dentro do 4B porque envolve a mácula, mas a periferia está aplicada. Então, importantíssimo vocês frisarem esse termo Volcano Shaped. Então, aqui o 4B, no outro desenho esquemático, aqui é a retina aqui descolada envolvendo o polo posterior. Agora, vamos para o último estágio, que é o estágio 5, onde há um descolamento de retina total, sendo o funil aberto ou fechado. Observem aqui esse descolamento de retina total e eu vou mostrar para vocês o que teve de diferente nessa nova classificação. Ele subdividiu em 5A, B e C. E eu quero que vocês aprendam isso agora comigo, todo mundo junto nesse momento. O estágio 5A, observem aqui nessa fotografia, é quando você vê o fundo de olho com a retina totalmente descolada, mas você consegue ver o disco óptico. Então, você olha lá naquele mapeamento e você vê ainda o disco óptico. Então, é o estágio 5A. O estágio 5B, observe esse paciente, é quando você não vê os limites do disco óptico. Então, descolamento de retina total, sem visualização do disco, estágio 5B. O estágio 5C, olha que bacana, é o estágio onde tem, além do descolamento de retina total, onde você não vê disco, não vê nada, além disso, você tem anormalidades do segmento anterior, como, por exemplo, deslocamento do cristalino, uma câmara anterior mais rasa, uma opacificação corneana, uma adesão iridocapsular, ou seja, o paciente é muito mais grave. E essa classificação, 5A, B e C, estão aqui na terceira classificação, que é a mais atual. Então, aqui é o estágio 5, tá? Aqui, por exemplo, se a gente fosse classificar, a gente não está vendo aqui disco óptico, seria o 5B, ok? Bem, vamos lá. Como tudo na vida, essa doença, ela tem muitos nomes, e vocês aprenderam hoje aqui muitos comigo. Temos aqui a doença plus, que é um outro fator que agrava o prognóstico dessa terrível doença. E na antiga classificação, e não a nova, existia uma classificação que ia desde o plus 1 ao plus 3. O plus 1 era quando o paciente apresentava uma dilatação venosa em pelo menos 2 quadrantes. O plus 2, além daquela dilatação venosa, uma tortuosidade venosa e arterial. E o plus 3, uma marcada dilatação pupilar, vascular, associada à tortuosidade venosa, e o paciente não dilata. Ele está com neovasos ali na região pupilar. Então, esse é um paciente muito grave. Então, aqui é um paciente com plus, observem bem a dilatação aqui, ó, em todos os quadrantes retinianos, tá? Então, esse paciente, por exemplo, ele tinha rigidez pupilar, então era um plus 3. Esse outro paciente aqui, ó, também tem um plus 2, ele não apresentava rigidez pupilar, tá? Mas ambos os pacientes muito graves. E a nova classificação, Tereza, o que veio de diferente em relação ao plus? Eles explicaram o seguinte, ou o paciente tem um pré-plus ou tem um plus. Então, eu vou explicar aqui para vocês. O que seria o pré-plus, Tereza? Uma dilatação vascular
anormal e uma tortuosidade insuficiente para aquela doença plus. Em miúcias, seria um plus sem envolver todos os quadrantes. E o plus, propriamente dito, dessa nova classificação, é quando acomete todos os quadrantes. Então, eles simplificaram dessa maneira. Então, aqui, por exemplo, seria um pré-plus. O paciente não apresenta uma dilatação arterial e venosa proeminente em todos os quadrantes. Já aqui, um verdadeiro plus, com essa tortuosidade acentuada, tanto arteriolar quanto venular, em todos os quadrantes da retina. Ok? Tereza, o plus, ele pode aparecer em qualquer estágio e em qualquer zona? Pode. E ele piora o prognóstico daquele bebê. Ele é marcador de gravidade, não esqueçam isso. Então, que se vocês tiverem de aprender alguma coisa, gente, aqui, examinando um bebê, se você notar o fundo de olho de um bebê prematuro, vocês que às vezes não tiveram treinamento de retinopatia da prematuridade nas suas residências e têm dificuldade no exame, se observar um bebê prematuro e ver que no fundo de olho tem a famosa dilatação ou tortuosidade venosa e arterial, esse paciente é um paciente grave, encaminhe para um especialista, seja você de qualquer área dentro da oftalmologia. Um outro termo famoso também, dentro dessa classificação, é a famosa ROP agressiva, que antigamente era denominada ROP agressiva posterior. Eles tiraram esse termo posterior e ficou apenas como ROP agressiva. Então, anteriormente, ela era chamada ROP agressiva posterior, na classificação de 2005, e hoje em dia é só ROP agressiva. E o que seria, Tereza, essa ROP agressiva ou ROP agressiva posterior na antiga nomenclatura? Seria aquele plus 3, que eu expliquei para vocês, com dilatação arterial e venosa associadas à rigidez pupilar, em zona 1, sem qualquer estágio. Tá? Então, isso é a ROP agressiva ou ROP agressiva posterior. E ela mudou, como eu falei aqui, a nomenclatura para a ROP agressiva. E observem alguns exemplos desses pacientes. Observem aqui, esse paciente com essa angiografia, um paciente feito sob sedação, esse paciente apresentando aqui essa dilatação arterial e venular em polo posterior, com essa intensa isquemia periférica, ok? Em zona 1. Tá bom? Então, essa é uma ROP super agressiva e ela não está dentro nem de zonas, nem de estágios. Bem, um novo termo nessa nova classificação é a famosa regressão. E quando falar que um bebê está em regressão de ROP? Então, eles definiram da seguinte maneira: essa regressão pode ocorrer espontaneamente ou após tratamento com laser ou agentes antiangiogênicos. E essa regressão pode ser completa ou incompleta, e essa localização e extensão dessa retina vascular periférica pode ser documentada com exames subsequentes. Após antiangiogênico, a regressão ocorre de 1 a 3 dias, aquela regressão daquele estágio da ROP, e laser, essa regressão acontece 7 a 14 dias após o tratamento. Então, observem aqui, esse paciente foi um paciente que realizou um tratamento com fotocoagulação a laser. Vamos classificar aqui, aproveitar para vocês relembrarem? Então, a gente tem aqui, vamos pensar, que zona, Tereza? A gente está aqui, polo posterior aqui, já está meio um pouco em zona 2, ok? Então, zona 2, que estágio? Estágio 3, que é uma crista já com neovaso. Então, ROP 2, estágio 3. Daqui a pouco vocês vão aprender nos critérios de tratamento que esse é um tipo de paciente que tem que ser tratado rapidamente. Então, ele foi tratado com laser. E observem aqui, ó, a regressão do plus, observem aqui como os vasos diminuíram essa tortuosidade. Olha que coisa fantástica, gente. Olha aqui, da primeira foto para a segunda. E isso aconteceu, essa regressão, 7 a 14 dias após o tratamento com fotocoagulação. Agora, observem esse paciente aqui, vamos treinar de novo? Então, observem aqui, estágio Q. Então, aqui, estágio é 3, ó, crista com neovaso. Olha a crista aqui com sangramento. E zona 1 para 2, né? Então, ele entra aqui, zona 2, mais ou menos, estágio 3, o mesmo da classificação anterior. Esse paciente fez o tratamento com uma ampola de bevacizumab e observem que aqui, ó, diminuiu o plus, olha, de uma foto para outra. E aqui, o vasinho que antes estava nessa zona vascularizada começou a atravessar a zona avascular, em torno de 1 a 3 dias após a aplicação. Fantástico, né, o tratamento. Bem, então agora vamos para a reativação dessa doença. Já que eu falei em regressão, vamos falar em reativação.
Observem aqui, o que seria a reativação? Acontece mais frequentemente, Tereza, após laser ou antiangiogênico? Após tratamento antiangiogênico, porque o antiangiogênico vai ter uma meia-vida ali dentro daquele olho. E você tem que ver aquele paciente de perto, porque essa reativação após tratamento antiangiogênico, isso é muito importante, ela pode acontecer até 37 a 60 semanas pós-neonatal. Então, aquele bebê que é tratado com os agentes antiangiogênicos, ele tem que ter um segmento de perto, por conta dessa reativação que ocorre raramente após o tratamento com fotocoagulação a laser. Então, observe aqui, esse bebê com essa ROP aqui, com plus, com NOT, olha o famoso NOT, que é aquela reentrância, tá? Então, ele, após o tratamento antiangiogênico, ele sofreu essa reativação com essa plus aqui, tá, acontecendo em todos os quadrantes, ok? Complicações. As complicações da retinopatia da prematuridade, elas vão desde a cegueira, que é a coisa mais grave, né, que a gente vai ter aqui, até complicações simples, como, por exemplo, um paciente é mais propenso a ser míope, a ser amblíope, a ter estrabismo, a ter glaucoma, a apresentar um descolamento de retina pelas complicações da própria retinopatia. Então, esse paciente tem que ser seguido depois num serviço ambulatorial de referência para ser triado para todas essas complicações. Bem, passamos da metade da aula, todo mundo comigo aqui agora, que a gente vai falar agora do tratamento da ROP. Então, o tratamento da ROP, se vocês puderem tirar uma foto aí, ó, que isso não mudou, né, com a nova classificação. Aliás, esse artigo da nova classificação não mudou nada em relação ao tratamento. Então, eu queria que vocês tirassem aí uma foto, por favor, desse slide. Então, aqui, quais bebês a gente vai tratar, Tereza? São todos? Não. Então, são os bebês classificados como pré-limiar tipo 1 ou doença limiar. O que seria, Tereza, o pré-limiar tipo 1? Lembra, gente, zona 1 é a mais perigosa do polo posterior. Então, tudo que tiver ali em zona 1, a gente tem que olhar mais de perto. Então, zona 1, qualquer estágio com plus, que é aquele fator que eu falei que é agravante. Zona 1, estágio 3, ou seja, zona 1 com aquela crista com neovaso. E zona 2, estágio 2 ou 3 com plus, que foram aqueles exemplos que eu falei para vocês anteriormente que a gente tratou. E a doença limiar, que a gente vê nas provas, Tereza, do CBO, o que seria isso? A doença limiar é aquela que se caracteriza por uma retinopatia estágio 3, ou seja, aquela crista com neovasos, em zona 1 ou 2, com pelo menos 5 horas de extensão contínuas, ou seja, você vê ali 5 horas de relógio daquele acometimento, ou 8 horas intercaladas apresentando a doença plus. Então, essa definição, pelos estudos, eles falaram como se fosse a doença limiar, ok? Então, a gente vai tratar aqueles pacientes ali que eu mostrei naquele quadrinho. E o segmento desses bebês? Vamos lá. Eu, com o Neifer e a Carolina, a gente, né, sempre tem um rodízio nas terças de manhã, da gente avaliar esses bebês, e eu sempre falo com eles assim, vi o bebê, aquele bebê ainda está sob a ação do oxigênio, e ele ainda não tem uma vascularização da retina completa e ainda não tem ROP, esse bebê eu vou vendo de 2 em 2 semanas. Esse é o segmento. Agora, se aquela retina já apresenta vascularização temporal, essa vascularização temporal é bom vocês saberem e lembrarem que a vascularização temporal ela começa com 36 semanas de idade gestacional e a vascularização nasal com 32 semanas. Então, se eu estou vendo, por exemplo, um bebê de 34 semanas, primeiro exame dele, eu vejo que ele já tem a vascularização nasal, ele está em uso de oxigênio, ainda não tem linha, não tem nada daquilo que a gente viu aqui, mas ele ainda está com oxigênio e ainda não tem vascularização temporal, ou seja, o vasinho não vai lá e não se ramifica, esse bebê eu vou vê-lo de 2 em 2 semanas. Agora, se aquele bebê ele tem uma retina que já tem vasos em zona 3, esse bebê eu dou alta ali da UTI neonatal, da parte ocular, e ele vai ser seguido no ambulatório para as possíveis complicações da retinopatia da prematuridade. Então, mais segmento aqui para vocês lembrarem. Se aquele bebê ele tem uma retinopatia que está regredindo, por exemplo, um bebê com retinopatia zona 3, que é a mais tranquila, estágio 1, que na semana seguinte que a gente viu, aquilo ali já está indo mais para a zona 3, então eu vou vendo de 15 em 15 dias. Agora, se esse bebê tem uma retina vascular em zona 1, que é a mais perigosa, eu vou vendo semanalmente esse bebê.
Agora, se esse paciente tem aqui, isso aqui de vermelho é para vocês, é de propósito, tá, gente? Se ele tem uma pré-limiar tipo 1 ou uma doença limiar, requer tratamento em até 72 horas, ok? Do diagnóstico. Agora, se ele tem uma pré-limiar tipo 2, que eu não expliquei para vocês o que era, o que seria pré-limiar tipo 2? É estágio 1 ou 2, ou seja, linha ou crista, em zona 1 sem plus, ou estágio 3, ou seja, crista e neovaso, em zona 2 sem plus, tá? Então, esses aí a gente vai examinando o bebê mais de perto, em 3 a 7 dias, para ver se isso vai regredir ou vai piorar. Para ver se essa prelimiar tipo 2 vai virar uma prelimiar tipo 1, de acordo com aquele quadro. E aí exige um tratamento imediato, ok? Bem, Tereza, e quando que a gente vai suspender o exame do bebê? Quando a vascularização estiver completa e quando ele estiver uma idade gestacional de 45 semanas, mesmo que ele esteja no oxigênio. E a ausência da ROP prelimiar que eu expliquei naquele quadrinho para vocês, tá bom? Bem, falando agora de tratamento. Para esse tratamento, seja ele laser ou antiangiogênico, eu preciso da autorização dos pais ou responsáveis. Esse bebê, para fazer o tratamento a laser, ele precisa de uma anestesia geral, com sedação, o anestesista ali de perto comigo e o pediatra. O método recomendado com laser é a ablação da retina periférica vascular, 360 graus, anterior ao estágio da ROP, utilizando laser de diodo indireto. E os agentes antiangiogênicos, quando a gente já faz no leito, não precisa de anestesia geral ou sedação, e é bem mais fácil de ser feito do que o laser, porque é uma coisa bem mais rápida e o paciente não precisa estar sedado. Então, aqui é o laser que utilizamos, que é um laser da Opto, tá? Sou livre de qualquer conflito de interesse com essa empresa. E aqui o tratamento com depressor escleral, sendo realizado no leito com o bebê previamente sedado. Então, aqui, por exemplo, é um bebê onde realizamos um tratamento a laser na retina vascular. Aqui, o prognóstico dessa doença com o tratamento, mesmo da doença limiar, ele reduz em 41% o risco de descolamento de retina e diminui em quase 25% aí a incidência de cegueira, avaliado nos 5 a 15 anos subsequentes. Isso foi desse estudo. E 40% das crianças tratadas, elas permanecem com a acuidade visual menor que 20/200 no olho tratado aos 15 anos de idade, daquelas crianças tratadas no estágio mais avançado de ROP, tá, gente? Estou falando aqui, esse último parágrafo aqui é mais daqueles estágios 4 e 5, ok? Vamos falar aqui um pouco, já chegando quase no final da aula, dos estudos com agentes antiangiogênicos, né, que vieram aí para ficar. Então, Tereza, como que você faz a técnica de aplicação do agente antiangiogênico? A gente não vai fazer da mesma maneira que a gente faz no adulto, porque a gente está lidando aí com um olho minúsculo, tá? Então, em relação a isso, a distância é bem menor, é de 1 a 1,5 milímetros do limbo, perpendicular ao globo, e eu não entro com a agulha inteira. O Neifer já presenciou comigo um tratamento antiangiogênico, então a gente entra com metade daquela agulha e apontada para o centro, né, de forma perpendicular. Faço antibiótico terapia tópica e a dosagem dos antiangiogênicos, a gente hoje tem aqui o bevacizumab, o ranibizumab, que foi aprovado agora em indicação de bula, nessa concentração, e o bevacizumab, que foi o primeiro antiangiogênico utilizado nos estudos para tratamento de ROP. Quais as vantagens de usar o antiangiogênico? O antiangiogênico, gente, resumindo aqui, ele é muito bom naqueles pacientes onde eles apresentam uma ROP agressiva em zona 1, tá? Com plus. Então, em zona 1, é muito melhor se fazer um antiangiogênico e observar mais de perto como esse paciente vai evoluir. E uma outra vantagem que a gente pode falar é que esse bebê, ele vai ter a sua retina vascularizada. Você não vai fazer fotocoagulação a laser e matar aquela área ali vascular. Ele tem chance de desenvolver a vascularização retiniana normal, tá? E é um paciente que tem menos chances de ter miopia por conta da fotocoagulação a laser, que aumenta o equivalente esférico. Falando aqui de trabalhos de antiangiogênicos, uma timeline, a gente vê aqui o Beach Hop em 2011, 2018 o Carry Hop, em 2019 o Rainbow.
Então, aqui falando do BIT-HOP, foi um estudo multicêntrico, randomizado, onde eles utilizaram bevacizumab e compararam com a fotocoagulação a laser. E qual foi o tchan desse estudo? Esses pacientes, na conclusão do estudo, o bevacizumab foi superior ao laser para o tratamento da zona 1. Por isso que eu falei para vocês que zona 1, o ideal é começar o tratamento com agentes antiangiogênicos. E a outra vantagem, como eu falei, a vascularização da retina periférica continuou normal no grupo do bevacizumab, e é uma droga de baixo custo que pode ser rapidamente administrada à beira do leito por um oftalmologista experiente nessa doença, ok? Aqui, ó, para vocês observarem, o paciente aqui realizou o tratamento a laser, a gente observa aqui essa retina totalmente, né, queimada aqui na periferia, e aqui o paciente, vamos classificar? Estágio 3, ó, a crista aqui, ó, com neovaso, em zona 1. Então, HOP preliminar, tratamento imediato em até 72 horas. Observem bem, esse paciente zona 1, olha que coisa fantástica, continuou a vascularização e houve regressão dessa crista com neovaso com uma única aplicação de bevacizumab. O estudo Carey-Hop já foi um estudo que utilizou o quê? O ranibizumab. E ele avaliou se o ranibizumab era eficaz no tratamento da HOP em duas dosagens diferentes, seja 0,12 miligramas ou 0,20 miligramas. E a dosagem sistêmica do VEGF, que isso é um cuidado que a gente tem que ter nesses bebês, não foi suprimida nem no 0,12 miligramas, nem no 0,20 miligramas, e houve regressão da HOP, dos estágios da HOP, em ambas as dosagens. Aqui é um outro trabalho realizado na Turquia, com 264 olhos, com HOP tipo 1, que é aquela HOP que eu falei, onde a gente se beneficia muito do tratamento antiangiogênico, e a taxa de recorrência após o tratamento ocorreu, em média, com o ranibizumab, em torno de mais ou menos 9 semanas, comparadas a 14 semanas com o bevacizumab. Ou seja, houve uma recorrência mais precoce com o Rani do que com o Beva nesse estudo de 264 olhos. O estudo Rainbow, esse estudo também foi realizado com o ranibizumab, e foi, gente, através desse estudo que o ranibizumab foi aprovado pela União Europeia para o tratamento da retinopatia da prematuridade em 2019. E esse estudo Rainbow, ele comparou duas dosagens, tanto 0,2 quanto 0,1 do Rani, associado ao laser no segmento de 6 meses. E o ranibizumab 0,2 miligramas foi superior ao laser no tratamento da HOP nesse estudo. Então, aqui é um outro estudo, agora com o aflibercept. Eles utilizaram o aflibercept nessa dosagem e houve regressão de todos os estágios da HOP nos pacientes estudados. E 33% mais ou menos dos pacientes não necessitaram de uma segunda reintervenção, ou seja, de uma segunda reaplicação, tá? Sem recorrência e com completa vascularização da retina. Aqui é um outro estudo agora comparando o ranibizumab com o bevacizumab em zona 1, e eles observaram que ambos mostraram eficácia semelhante do tratamento em zona 1. Mais uma vez, zona 1, lembra sempre do tratamento com agentes antiangiogênicos. E uma coisa que foi diferente é que o diâmetro axial no estudo, ele foi mais longo e mais míope nos olhos tratados com bevacizumab, devido talvez à meia-vida ser maior do que a do ranibizumab. Então, vamos praticar aqui um pouquinho com alguns casos clínicos, chegando bem quase no final da aula. Então, esse aqui é um paciente RN, nasceu de 28 semanas, com peso 1,104, ou seja, esse é um bebê que é para HOP? Sim, lembra? Triagem lá no início da aula, abaixo das 32 semanas e abaixo de 1,5 kg. Com certeza, esse bebê, entre a 4ª e 6ª semana de vida, lembram também? Tem que realizar o rastreamento da HOP. Então, esse bebê estava, nesse momento, com 36 semanas de idade corrigida, ok? E ele tinha uma vascularização incompleta da retina, o vasinho não tinha chegado até zona 3, então eu pedi para um segmento aí com 15 dias. Esse é o caso que eu comecei na aula com vocês, tá? Só para a gente treinar aqui. Ele é uma plus 2, porque ele apresenta tanto tortuosidade arterial quanto venular. Então, plus 2 aí para vocês, de acordo com a antiga classificação. Aqui, esse outro bebê é um bebê que nasceu de 27 semanas, com peso neonatal de 1.270 gramas, e estava, nesse momento, com a idade corrigida de 38 semanas. Antes dele fazer o tratamento, ele era portador de quê? De uma HOP, aqui está vendo a crista
com o neovaso chegando nela, aqui com sangramento do tufo neovascular. Então, era zona aqui, zona 1, então aqui já era zona 2. Zona 2, estágio 3, tinha plus, tinha, olha o aumento da tortuosidade vascular associado aqui. Então, lembrando daquele quadrinho que eu pedi para vocês tirarem foto, pré-limiar tipo 1. Então, gente, como não é zona 1, eu preferi tratar esse paciente com laser. Então, aqui, ó, tratamos aqui com laser, com diminuição, né, dessas sequelas de HOP e diminuição, né, da regressão, regrediu praticamente a HOP tempos depois. Então, aqui um outro bebê, idade gestacional de 25 semanas, ou seja, de extremo prematuro, né, 25 semanas. Olha o peso do bebê, 880 gramas, é o protótipo de um bebê que vai ficar muito tempo no O2, ou seja, vai ter aquele fator de risco daquela oxigenoterapia prolongada e, com isso, ter uma HOP mais agressiva. Então, estava nesse momento com idade gestacional de 35 semanas e a classificação, olha só, HOP o quê? Já passou um pouco da zona 1, já zona 2 e estágio 3, aqui tem neovaso, com plus, olha só, esse plus aqui, gente, se fosse pela antiga classificação, né, seria no mínimo um plus 2, tá? Não tinha rigidez pupilar. Então, esse paciente apresentava mais de 5 horas contínuas ou 8 horas intercaladas, era a famosa doença limiar, ok? Esse paciente foi tratado com laser. Aqui é o último paciente, eu acho. Aqui, ó, para a gente treinar mais um pouquinho. Observem bem, é um bebê que nasceu de 24 semanas, com peso de 700 gramas, bem prematuro. A idade gestacional no dia do exame de 35 semanas. Observem aqui no olho direito do bebê. Ele tinha uma HOP, zona 1, estágio 2. Aqui ele só tinha a crista, não tinha neovaso. E não tinha plus aqui. Então, ele tinha uma pré-limiar tipo 2, que é aquela mais tranquila que a gente tem que ver em 3 a 7 dias. Já o olho esquerdo, observem, ele tinha HOP em zona 1, estágio 3, que tinha uma crista com neovaso com plus, pré-limiar tipo 1, tratamento imediato, ok? Então, aqui, o que eu quero que vocês levem de mensagens finais dessa aula? Diagnóstico precoce e tratamento urgente para aqueles pacientes que necessitam daquele tratamento imediato. Por isso que, através desse projeto do CBO, a gente está treinando esses residentes e depois, quem sabe, no futuro próximo, replicar isso no Brasil inteiro, para todas as residências do país credenciadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ter essa chance de poder rastrear um bebê prematuro. E uma outra mensagem é que, na classificação nova, atentar para os casos que necessitam de tratamento e seguir esses bebês após a alta hospitalar, isso também é o mais importante, devido às complicações que essa doença agrega. E a cegueira por HOP pode e deve ser erradicada, e isso é dever de cada um de nós, oftalmologistas. Muito obrigada. Excelente aula, Tê. Nossa, assim, HOP de A a Z, né? Uma aula tão completa como essa. Eu sei que, gente, me perdoem, eu geralmente sou excelente. muito mais sucinta, mas é um tema que eu domino bastante, eu gosto muito. E pode fazer, Arthur, pode fazer perguntas, Pode adoro, perguntar. pode perguntar à vontade. Calma aí, só vou abrir aqui, deixa eu ver onde que tá. Já tá com o seu microfone aberto? Deixa eu ver aqui. Já estou aqui. Pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo Queria agradecer a aula aí, doutora Tereza, muito boa. E a oportunidade da gente ter podido, a gente ter ido acompanhar a senhora lá aprender a ver o fundo do olho dos recém-nascidos, muito interessante. Eu vou pedir para abrir o microfone aqui, porque eu tinha escrito uma mega pergunta enorme, acabei deletando no Ctrl+C, Ctrl+V, mas é o seguinte, eu fiquei com algumas dúvidas que foram as seguintes. Durante a aula, a senhora falou que a recidiva dos pacientes que são tratados com antiangiogênico é maior do que a dos pacientes tratados com laser. Eu fiquei com dúvida em algumas coisas no antiangiogênico. A primeira pergunta foi a seguinte:
como que funciona o protocolo dos antiangiogênicos? Já existe algum artigo que defina isso? Porque eu fiquei pensando, no paciente que eu até acompanhei com a senhora agora semana passada, foi mais ou menos um protocolo pró-Renata, né? A gente fez uma aplicação e vamos ver se volta. E volta. Nesses casos, a gente faz uma aplicação e espera para ver se volta. Existe alguma proposta de fazer um tratar e estender para ver, para fazer como se fosse um desmame, para evitar? Porque o que eu estava pensando? Um paciente que tem retinopatia diabética, se você comparar uma aplicação de anti-VEGF com panfotocoagulação, o anti-VEGF também vai ser inferior, vai ter mais recidiva. Por isso que a gente faz os protocolos de loading dose, de tratar e estender. Existe alguma proposta de fazer isso com os recém-nascidos ou não? Ótima pergunta, Arthur. É o seguinte, a gente não tem isso ainda estabelecido, eu acho que não vai ter, esses regimes de tratar e estender, assim como acontece nas outras doenças da retina, porque a gente está lidando com supressão de VEGF em bebês, né, que são mal formados, né, eles nem completaram o estágio do desenvolvimento. Então, isso acarretaria aí na sociedade brasileira de pediatria um furor, né? Então, assim, os pediatras hoje, graças a Deus, lá no Odilon Beres, eu tenho uma equipe maravilhosa que fica lá comigo, as pediatras são fantásticas, tanto que vocês que me acompanharam, a gente tem uma incidência muito baixa de ROP lá nesse hospital em particular, porque eles têm total controle da FiO2 do paciente, eles são super cuidadosos, a equipe de enfermagem também é esplêndida. Então, eu acredito que, a longo prazo, Arthur, a gente não vai ter esses protocolos estabelecidos de regimes de tratamento, por exemplo, com tratar, estender e PRN. O que a gente vai ter é fazer esse antiangiogênico sob demanda daquela reativação. Por isso que esse bebê ele tem que ser seguido mais de perto, tem um ambulatório específico para isso, para a gente observar, como eu falei aí, ele pode acontecer de 37 até 60 semanas depois, né? Ou seja, você pode ter uma reativação de ROP com um bebê já com uma criança já de 5 anos de idade, pós aquele tratamento feito quando ele nasceu. Então, a dica é ver esse bebê mais de perto para ver se ele vai ter essa reativação. Mas, geralmente, Arthur, se essa reativação não ocorre nos primeiros 6 meses do anti-VEGF, ela dificilmente ocorre depois, tá? Porque isso eu não falei na aula, estou falando agora. Perfeito. Outra dúvida que eu tive é a seguinte: se você faz o anti-VEGF, você pega um paciente, por exemplo, que está com estágio 3 ou não, você vai fazer o anti-VEGF, certo? Ok, certo? Se não tiver uma recidiva, se a doença for refratária ao tratamento, eu parto para o laser. O laser Ótima. sendo um tratamento mais agressivo, ele tem um resultado melhor? Eu digo assim, mais rápido ou mais definitivo, por exemplo? Uhum. Bem, é o seguinte, tratamos um paciente zona 1 com antiangiogênio. Aí eu vou observar esse bebê sempre de 7 em 7 dias. Aí eu observei na semana seguinte, aquilo que era zona 1, por exemplo, o vasinho chegou em zona 2, ok? Com melhora do plus, tá? E a crista deu uma planada, com menos hemorragia. Aí eu falo, nossa, o antiangiogênico está funcionando bem. Aí eu vou vê-lo novamente com uma semana. Aí vi, se aquele paciente continuar evoluindo, aí vai para a zona 3, o vaso, aí eu não vou associar o laser, entendeu, Arthur? Agora, por exemplo, vi o paciente na semana seguinte, ele está lá, aquela crista foi para a zona 2, mas está ali, aquela zona vascular isquêmica ali me chamando para um laser, aí eu faço laser. Então, depende daquele segmento logo após o tratamento, entendeu? Que é muito importante. Então, vai depender desse meu segmento logo após, mas não em todo paciente que eu vou associar. Agora, zona 2, estágio 3, o laser funciona muito bem, mas o que eu costumo fazer, se aquele paciente tem plus, é fazer um antiangiogênico antes, ele dá uma acalmada naquele plus e eu venho com laser. Faço um tratamento combinado. Perfeito. E a última dúvida que eu fiquei foi a seguinte: o paciente que tem um estágio 5, por exemplo, estágio 4, estágio 5, que tem um descolamento de retina, mas que não seja em zona 1, por exemplo, o laser não vai ser uma terapia boa, porque a retina está descolada, certo? Certo. Você está Eu falando no parto aí 4A, né? Do no descolamento de retina. 4A, Ok. exato. É nesse paciente que ele ainda tem chance cirúrgica, Arthur. Esse Uhum. 4A. Se você me perguntar sinceramente, os bebês que chegam no estágio 5 não têm prognóstico cirúrgico. Então, no 4,
São aqueles pacientes que eu falei naquele terceiro parágrafo ali do prognóstico, que 25% dessas crianças que são operadas, elas ficam com a acuidade visual menor que 20/200. Então, mesmo se fazendo o tratamento, tá? Então, o prognóstico cirúrgico não é bom nesses bebês. Tá certo, doutora Tereza. Ó, muito obrigado, viu? Tá? Foi Parabéns um pela prazer aula, o meu excelente. te conhecer, você sabe, né? E você ter me acompanhado, estou sempre às ordens. Obrigado, agradeço a atenção. Ô, Tê, tem a Flávia que levantou a mão. Flávia, se você quiser fazer sua pergunta. Boa noite. Oi, Tereza, é a Flávia lá do Odilon, coordenadora Essa é a da... minha chefe, gente. Essa é a minha chefe lá do Odilon. Ah, que Ela é a minha chefe, a legal. pediatra-chefe, ó. Olha Hoje, só, nem sabia que ela estava aí. E aí, Flavinha? tá, joia? Primeiramente, agradecer, né, pela sua aula, né, que a gente está sempre acompanhando. Eu acompanho de perto os nossos casos de retinopatia e aproveitar a oportunidade, né, que tem os residentes da oftalmo aí assistindo, falar das dificuldades que a gente tem com relação ao tratamento. Né? Então, uma brilhante iniciativa é essa, né, de treinar os residentes, né, com relação a essa doença. Para nós, neonatologistas, é um desafio, né, porque com o avanço da tecnologia, a gente tem aumentado a sobrevida dos recém-nascidos prematuros, mas a gente não tem diminuído muito a morbidade. Né? E a gente é chato mesmo lá no hospital. Eu falo que meu sonho é ter um botão de choque na FO2, né, lá do ventilador, que quando alguém fosse mexer na fração inspirada de oxigênio, ela levasse um choque para ela pensar 2 vezes antes de aumentar a FO2 quando um bebê cai saturação, justamente porque a gente já passou muito aperto, né, com os casos de HOP, e da gente se unir para melhorar a questão do tratamento na rede pública, né, que a gente tem uma grande dificuldade, né, com a realização do laser, que aí eu levei 5 anos, só para vocês terem uma ideia, desde que eu assumi a coordenação em 2017, a gente levou 5 anos para poder consertar o nosso aparelho de laser, que chegou essa semana passada, tá? Porque a gente não conseguiu consertar o aparelho aqui em Belo Horizonte, o aparelho teve que ir para São Paulo e voltar, e a gente lembrar que em serviço público a gente depende de licitação, né, de aprovação, então é tudo muito demorado, é tudo muito difícil, Moroso. né? Moroso, né? Então atualmente a gente tem só o Hospital das Clínicas, né, o Hospital São Geraldo e a Santa Casa na realização dos lasers, né? Os fatores angiogênicos também é uma dificuldade para a gente conseguir, né, por causa do preço. E ele não é, por exemplo, ele é aprovado para o SUS, mas para retinopatia diabética, ele não é aprovado para retinopatia da prematuridade. Então, a gente acaba tendo que comprar de pronto pagamento ou depender de doações, né? Então, assim, da gente tentar mobilizar a Secretaria Municipal de Saúde, eu já fiz um ofício, encaminhei para a Secretaria Municipal, né, da importância da gente melhorar esse fluxo e até segmento desses bebês. Como que é feito o segmento desses bebês, né? Uhum. Então, rede pública, eu sei que você tem um ambulatório, não sei se você ainda está atendendo, eu esqueci de perguntar, Tereza, porque muitos desses bebês não são seguidos, muitos são do interior, voltam para o interior, né? Então, eles não são seguidos. A gente teve um caso de retinopatia grave com descolamento de retina, filho de médico, internado na nossa unidade, né, Tereza? Ele não tinha plano de saúde, o neném foi internado na nossa unidade, teve que fazer a cirurgia lá no São Geraldo, e é seguido lá no ambulatório de retina, né, da Marina lá, e graças a Deus é uma menininha que a gente fala que foi um milagre, que tem assim, sequelas mínimas para a gravidade do quadro dela, né? Ela é míope, assim, para a gravidade do quadro dela. Mas então é isso, assim, comentar, né, para os residentes que não só da importância, né, da triagem, mas também do tratamento, que a gente ainda tem essa falha do tratamento, que a gente passa muito aperto, né, para realizar o tratamento. Nós que estamos aqui dentro de uma capital, eu fico imaginando o pessoal do interior, que não tem a triagem e muito menos o tratamento. Né? Exatamente, então, Flávia. se você tiver alguma coisa assim para complementar com relação principalmente ao segmento desses bebês. A Flávia, ela sabe bem toda a dificuldade que a gente tem, mas graças a Deus, Flávia, agora com o laser vai dar certo, tá? Agora tá tudo certo com ele.
Então, a gente monta. Agora, esses bebês, eles geralmente, quando a gente dá alta lá do hospital, como lá não tem, assim, um consultório para a gente avaliar de oftalmopediatria, eles estão indo lá para o São Geraldo, tá? Os bebês, Ah, tá. Então tá. entendeu? Eu tenho notícias dos bebês lá. Tá. E também é o seguinte, se alguém quiser, né, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, tiver interesse em fazer o segmento desses bebês, a gente pode, às vezes, pleitear um ambulatório, né, de segmento de retinopatia da prematuridade para esses bebês do município, e até extensivo ao estado, né? Exatamente, isso é uma ideia. Isso, para quem Bacana tiver demais. e tiver interesse, né? Ótimo, Flavinha, muito bom. Adorei você aqui, viu? Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Outro para Legal. você, meu bem. Tem mais alguma pergunta aí? Tem. O Rodrigo estava perguntando se, após a avaliação e a doença estiver regredindo, quantos dias após reavaliar o paciente? Avaliação ou tratamento? Rodrigo Deve ser está aí depois ainda? onde após realizar o tratamento deve ser. Ah, tá. Deve ser depois de tratar, né? Eu Então, entendi isso. geralmente eu vejo Isso. semanalmente. Querida, você Tá? fez a aplicação hoje. Você Ah. reavalia para ver se está fazendo efeito com 7 dias? 7 dias, isso. Tá. Aí você fez, com 7 dias ele melhorou. Você reavalia de novo com 7? Nesse primeiro mês eu reavalio semanalmente. Entendi. Entendeu? Aí depois E eu vou aí? espaçando de 15 em 15. E aí, se você fez a aplicação com 7 dias, você acha que não melhorou, você Aí parte pro laser? Isso, exatamente. Parto para o laser. Tá. Entendi. Você não reaplica, né? Não reaplica, porque. Ah, isso é uma ótima pergunta. Reaplicar, gente, a gente não reaplica tão frequente assim. A gente só pode reaplicar novamente um antiangiogênico após mais ou menos 8 semanas, se for o caso, tá? Então, principalmente se for o Beva, que tem uma meia-vida maior, tá? Que é o que a gente mais faz. Então, após 2 meses. Tê, tem uma última pergunta Uhum. do Arthur. Obrigado. Nada, amigo. Desculpa, Rodrigo. Como é feito o registro das imagens desses Tá. pacientes? Uhum. Então, tem o Retican, Arthur. O Retican, inclusive, lá no Odilon tem. Agora, com o aparelho de laser que chegou, eles vão ficar num centro específico disso. Lá que tem lá no PAN, né? No PAN não, é no núcleo lá do Odilon, que está lá o aparelho Retican, e aí, com certeza, o laser vai ficar lá também, para o registro do paciente, entendeu? É o Retican. Tê, Sob sedação, sim. Não, sob sedação se eu for tratar, mas ele pode ser feito sem sedação, tá? O exame de retinografia do bebê. evitar ficar sedando esses bebezinhos Isso. recém-nascidos. Eu tenho uma dúvida. Geralmente, sedação é só para tratamento com laser ou antiangiogênico que você faz? Ótima pergunta. O Arthur, acho que foi o Neifer que viu, né, Neifer? Aquele tratamento antiangiogênico. Acho que foi sim. A gente Foi, fez o tava lá, né? tratamento, eles fazem relaxante intramuscular, tá? Então, não faz sob anestesia geral. Então, antiangiogênico é até mais tranquilo, que não precisa entubar o bebê. Os pediatras ficam até mais tranquilos quanto a isso, entendeu? Se não me engano, fizeram ketamina, se não me Foi, engano. ketamina intramuscular. Ou Joia. EV. Então, eles fazem, depende, tá? Tê, eu tinha separado 2 perguntas aqui da sociedade. Você acha que dá para lançar rapidinho? Para os Mas se meninos? quiser aí, pode pôr. Vou botar Pode pôr, aí. né, gente? Que Acho que tem ainda 26 pessoas aí. depois Você essa mesma aula tá bem... responde. Eu mesmo Você mesma respondo. responde que você já aprendeu a aula hoje. Eu aprendi. Quero ver se eles aprenderam. Vamos lá. Calma aí. Do Laci já. Vê se foi, gente. Eu já coloquei 2 de uma vez, mas pode responder uma. Ele quer a errada. Isso, e depois, Tá. depois dessa aula sua tá molíssimo. Isso é da Sociedade 2019. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ler e tudo mais. Até que as questões de ROP não são tão difíceis assim. E aí, pessoal, o que vocês acham?
Acho que eles estão lendo. Ah, pode responder aqui na enquete? Vocês estão vendo a sim. enquete aí, né, gente? Tô vendo, tô vendo. Pode ir. Pode já ler? Tem uma Pode. resposta até agora. Então, pode ir lendo. Então, bora. Em relação à retinopatia da prematuridade, assinale a alternativa errada. Letra A. Mais de 80% dos recém-nascidos prematuros completam o desenvolvimento da vascularização da retina no período em que atingem o termo completo. Verdade. Essa é verdadeira. Verdade. É a maioria, isso mesmo. Completa, Exatamente. né? Sem, Completa, graças a Deus, não, sem precisar graças a Deus. de tratamento. B. A doença plus significa dilatação venosa posterior e tortuosidade arteriolar. Verdade. Letra C. Retinopatia posterior agressiva, que é aquela que você explicou agora, é caracterizada pela localização da zona 1 ou 2 posterior com doença plus proeminente. Verdade. No seu estava só 1. Aqui eu não... mas é mais... eu uso na 1 ou 2, mas tem um plus. Mas é mais importante, 1. Essa foi considerada... Isso, o importante é mais 1. Mas tem alguns casos que pegam 2, e mais ou menos 10% dos casos. Então pronto. Letra D. O estágio 4B significa descolamento tracional periférico sem envolvimento da mácula? Não, né? O 4B é com envolvimento da mácula. Essa estava fácil, hein, gente? Essa estava fácil. E a letra E, recomendação para avaliação feita na Academia Americana de Oftalmologia em prematuros. Na Academia Americana é abaixo de 30, tá, gente? Não falei isso na aula, eu falei mais 30. Pelo grupo HOP Brasil, que é abaixo de 32. Então, na Americana é abaixo de 30. E tem outros países que é até 34, né? Na Ásia, parece. No Brasil é abaixo de 32. No Brasil é 32, mas na Academia Americana eles consideram 30. Joia, tá correta. Então, vamos lá, segunda questão. Lê a segunda já. Sobre a retinopatia da prematuridade está incorreto. Letra A. A zona 1 é definida por um círculo com raio definido por 3 vezes a distância entre a fovéola e o nervo óptico. É mentira, 2 vezes, né? O primeiro slide da Tereza. Joia. Então, a letra B. Zona 2 usa como raio a distância entre a aura serrata nasal, no meridiano horizontal, e o centro do nervo óptico. É isso, né? Como se você pegasse um compasso, fosse no nervo óptico até a aura serrata nasal e desenhasse um círculo, né? Então, essa é a zona 2 mesmo. Letra C. A zona 3 está presente em todos os meridianos, exceto no meridiano horizontal nasal. Verdadeira. Teve gente que marcou essa. E letra D. A maior parte dos descolamentos causados pela retinopatia da prematuridade tem componente exudativo associado. É verdadeira também. Tem a tração... Tem alguns tracionais e tem... O mais é tracional. Mas tem o exudativo. Pela imaturidade do tecido da retina mesmo. O EPR não é a mesma coisa. A vitrectomia a céu aberto pode ser utilizada no estágio 5 da doença, apesar da gente saber que não tem um prognóstico. Não tem prognóstico, mas isso nem se faz mais atualmente. Mandei aí os resultados para vocês. Oi, gente, então, né, muito obrigada, né, pela presença de todos. Eu gosto muito de dar essa aula. Sei que é longa numa vida online. Em breve, quem sabe, eu dou essa aula olho no olho para vocês, que eu acho que é muito mais interessante, tá? Mas eu tentei aqui dar umas acordadas, tentei quietar vocês assim, mas dei com todo o amor do mundo, eu gosto demais desse tema, tá? E encontro vocês na próxima segunda-feira, que agora o Retina Instituto vai mudar o dia da aula, serão todas as segundas-feiras às 19h30, porque o nosso corpo clínico achou melhor ajustar para esse dia e horário, ok? E semana que vem começamos com o módulo de degeneração macular, não é isso? Exatamente. Com a aula de... Aula de quê? De DMRI mesmo. De degeneração macular e epidemiologia, não é isso? E classificação? Isso, por mim. E depois tratamento. Será ministrada por mim mesma, ok? Então, vejo vocês, se Deus quiser, semana que vem,
Muito obrigada pelo prestígio aqui no nosso grupo. Estão todos muito convidados a um dia, se quiserem me conhecer, lá no serviço neonatal, tá? Quem quiser me acompanhar, tá? As portas estão sempre abertas. Um beijo. Boa Fiquem noite. com Deus. Obrigado, Tereza. Boa noite.